O comando do Exército deve receber ainda hoje as explicações do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, por participar daquela manifestação com o presidente Jair Bolsonaro ontem no Rio. Evento que teve muita aglomeração, descumprimento das principais recomendações de prevenção à Covid-19. Expectativa da ida dele a Brasília, Larissa Alvarenga. É isso, essa é a grande expectativa de hoje. Olha só, o presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão, disse agora há pouco, agora de manhã, que Pazuello já entrou em contato com o comando do Exército e que admitiu o erro. O regulamento interno do Exército prevê punição para um militar da ativa que se manifestar publicamente e sem autorização sobre assuntos político-partidários. E o ex-ministro não pediu autorização ao seu comandante para ir ao ato ontem no Rio de Janeiro. O Pedro Teixeira vai trazer todas as atualizações sobre esse assunto para a gente, né, Pedro? Um ótimo dia para você. Oi, Larissa, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Live CNN. Hamilton Mourão disse que é bem provável que o general Eduardo Pazuello seja punido. Ele também destacou a possibilidade de que o Pazuello possa ir para a reserva do Exército, ele que é um general da ativa, e que este movimento de ir para a reserva, ou seja, a aposentadoria militar, poderia amenizar toda esta situação que envolve a participação do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, em uma motociata organizada pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. De qualquer forma, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, destacou que esta é uma questão interna do Exército e que deve sim ser resolvida entre o general Eduardo Pazuello e o comandante do Exército. Inclusive, existe a possibilidade de que o Pazuello vá ao quartel-general do Exército aqui em Brasília nesta segunda-feira prestar esclarecimentos sobre o porquê da participação dele no evento dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ontem no Rio de Janeiro. Já também existe um movimento aqui em Brasília para a reconvocação do general Eduardo Pazuello para a CPI da pandemia. Essa é uma possibilidade levantada pelo senador Omar Assis, presidente da CPI. Eles vão analisar isso na próxima quarta-feira, muito por conta também da participação do Pazuello no evento de ontem. A gente separou um trecho do que disse o presidente em exercício, Hamilton Mourão, sobre todas estas questões, tanto do evento que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, como da participação do general Eduardo Pazuello neste evento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Eu já falei para vocês, eu não comento atos do presidente Bolsonaro que eu considero antiético. É uma questão interna do Exército que tem que ser resolvida por ele, de acordo com os nossos regulamentos. E o que prevê esses regulamentos? O regulamento disciplinar do Exército prevê que se avalia o tipo de transgressão que eventualmente foi cometida, né, e que, consequentemente, se aplique a punição prevista para o caso. Mourão disse também que o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, já entendeu que cometeu um erro ao participar desse ato político com o presidente Jair Bolsonaro no final de semana. Vamos acompanhar. Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento, isso aí tem sido muito claro aí em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. A Basília Rodrigues antecipou a informação de que Pazuello é esperado hoje em Brasília para dar as explicações ao comando do Exército, mas o clima é de punição, por mais que ele vá para a reserva, a aposentadoria. A gente tem que ficar de olho, Basília, até se vai ser retroativa, né? Essa possibilidade dele ir para a reserva, para que a data ali, a gente fique bem atento para ver se vai escapar mesmo da punição. Qual é o clima hoje nas Forças Armadas, no Exército, para Eduardo Pazuello? Bom dia para você. Oi, bom dia, Adjuta, Marcela, todo mundo que está aí no live. Pois é, o clima é de punição, porque mais do que um erro, o ex-ministro da Saúde cometeu uma transgressão de acordo com o próprio regulamento disciplinar da instituição, regulamento do Exército, que diz
que manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que seja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária é uma transgressão. Como militar da ativa, ele não poderia ter participado desse evento ontem, essa manifestação com o presidente da República, a menos que tivesse feito uma consulta prévia, perguntado ao comando do Exército se poderia ir. Ontem, após o evento, ele conversou com o comandante Paulo Sérgio Nogueira e hoje é aguardado pessoalmente aqui no prédio do Exército, aqui em Brasília, para esta punição que virá. De um lado, o comandante está aí dividido, porque se punir Pazuello estará desautorizando o presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas. Pazuello só esteve na manifestação ontem porque foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ele poderia ter evitado duas coisas. Inicialmente, ter deixado de usar máscaras e, no segundo ponto, ter subido ao carro ali, subido no carro, tipo de palanque do presidente e falado com a galera, como ele descreveu aquela multidão de motociclistas. Por outro lado, o comando, se deixar de punir Pazuello, estará avalizando a tentativa, até atitudes de outros militares, independentemente da patente, soldados, generais que também queiram subir nos palanques políticos. Estamos aí às vésperas de 2022. E se um militar deixar de ser punido e os outros virem nisso um tipo de exemplo, cabe para qualquer tipo de palanque, subir tanto para a direita quanto para a esquerda. É com vocês. Obrigado, Basília. E exatamente esse foi o tom do general Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro, que considerou um mau exemplo a participação de Pazuello e Bolsonaro nesse ato no Rio de Janeiro. Está aqui a postagem do general Santos Cruz nas redes sociais. Ele colocou o seguinte: de soldado a general tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e o militar da ativa mergulharem o exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição, um mau exemplo que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil. Lembrando que o general Santos Cruz foi um dos primeiros a deixarem ali o governo Jair Bolsonaro por desavenças com os filhos do presidente.